Bem, gente, aqui está a aplicação, certo? É uma aplicação bem normal, bem simples, tá certo? Eu coloquei em cima de cada prancheta material, tá certo? Às vezes um pouco mais vazado, tá certo? O que vai ser considerado é só o que está na moldura abstrata aqui disponível. Isso pode ser feito em qualquer programa, tá? Isso aqui é só um exemplo, mas já deixando a dica de que o Illustrator ajuda nessa coisa da construção das pranchetas e você pode colocar numa ordem específica. Professor, o que eu faço agora depois que estiver tudo salvo? Né? Como em qualquer programa, você vai na opção de salvar arquivo em PDF, aí ele vai salvar tudo junto. Claro, aqui eu não botei nem capa de apresentação, nem capa de finalização, nem legenda, nem nada. É apenas para que vocês tenham uma ideia de que nós podemos organizar a aplicação da nossa criação, da nossa obra, em vários campos diversos, para que a gente deixe tudo mais bonitinho. Aí o que você vai fazer? Você vai aqui em salvar como, tá certo? E aí vai na opção PDF, ó, Adobe PDF. E aí você vai selecionar a pasta que você tinha separado para a sua apresentação. Você vai justamente nessa pastinha, tá? E aí então, aquela primeira pasta que eu criei, a primeira ou segunda pasta que eu criei, é a pasta que vai incorporar o trabalho de apresentação que eu tinha colocado, tá certo? Vamos ver aqui. Apresentação de produto publicitário, tá, pronto. Aí eu posso colocar aqui a apresentação finalizada para mostrar ao cliente, certo? Aí o que eu faço? Logo em seguida eu clico em salvar. E ele vai carregar, certo? Esse arquivo e automaticamente, tá? Automaticamente ele vai lá para a pasta que eu tinha colocado, unificando todos os arquivos, certo? Vou mostrar para vocês aqui só para ilustrar, tá certo? Ele está salvando aqui ainda. Isso. Temos que esperar um pouquinho, mas ele já fica à disposição pra gente. Enquanto ele salva, tá certo, gente? Eu dou mais uma dica para vocês, tá bom? Qual é a dica? Eu dou a dica de que vocês possam entrar no designnerd.com.br, tá certo? Porque existem outras 4 ferramentas alternativas que você pode usar para fazer o mesmo tipo de aplicação, só que de maneiras diferentes, tá certo? Porque cada plataforma vai exigir coisas específicas, tá certo? O primeiro, tá, que é indicado aqui, é um site chamado Plussite, certo? Vocês podem colocar. Aí tem propaganda aqui de coisas que você pode baixar. Magic Mockup, certo? É o outro site. magicmockup.com é outro site. Mockdrop e o PSD Cover. O PSD Cover é específico para Photoshop. O que acontece? Ele vai servir tipo como uma extensão que você vai anexar ao Photoshop, e ao anexar ao Photoshop essa extensão, você tem como fazer a pesquisa do mockup que você quer para aplicar a sua arte. Aí ele vai abrir a aba de pesquisa e aí automaticamente ele vai puxar o mockup que você quer, e aí você coloca para dentro do programa e aplica a forma que você acha mais necessário, tá certo? Eu creio que terminou de salvar aqui, vamos lá ver se está tudo ok. Pronto, ó. Aí está aqui o arquivo em PDF, certo? Junto com os outros arquivos está aqui ao lado o PDF. Se eu quiser colocar numa pasta separada, eu posso, tá certo? Mas como eu tinha salvo aqui nessa pasta, tá tudo juntinho, o que eu posso fazer? Simplesmente dar o Enter aqui, ó, para vocês verem como é que ficou. Tá abrindo aqui, ó. Vocês vão observar que vai estar na ordem de elaboração daquilo que eu solicitei. Ele está carregando a imagem, tá certo? Vamos esperar mais um pouquinho. Pronto, ó. Vocês estão vendo? Ó, ele coloca na ordem, ó. Na ordem que eu coloquei lá, a imagem que está na primeira prancheta vai ser a primeira, segunda, percebe? E aí vai, ó, certo? Olha que bonito. Então você organiza o seu trabalho, coloca várias aplicações no mesmo arquivo. Isso é muito legal, né, gente? Porque aí dá uma impressão que você sabe organizar, sabe apresentar o seu trabalho. Então, fica mais uma vez a dica. Você vai, tá certo? Você vai criar isoladamente cada arquivo, tá certo? Quando você quiser fazer isso, fica sempre a dica, se você quiser fazer, mandar para mim, para eu olhar como é que ficou, eu faço questão. E aí, ao fazer isso, ao salvar isoladamente, depois você vai importar para algum programa que junta todos os arquivos. Você vai colocar cada montagem em uma página específica e depois você vai salvar em PDF, que é o arquivo que organiza esses arquivos, isso tudo, tá certo? Que organiza os trabalhos. E aí você tem como mostrar,
certo? Fica show de bola, né? Então, estando isso ok, e aí você já consegue ver a diferença do tipo de formato. Ó, aqui temos os arquivos de imagem, né? E ao lado esquerdo temos o formato em PDF com o título Apresentação Finalizada para mostrar ao cliente. Eu posso deslocar isso aqui para onde eu quiser, posso mandar por e-mail, certo? Posso mandar, compartilhar com o colega, ele pode acrescentar novos trabalhos, tá certo? Pode colocar, fazer uma montagem e colocar o nome, né? Por exemplo, aqui, aplicação sobre, do pôster de Mulan sobre outdoor, aplicação do pôster de Mulan em smartphone, aplicação do pôster do Mulan sobre coisas de internet, aplicação de Mulan na camisa, e assim por diante, CD, DVD, e assim por diante, certo? Fica bem bonito, né? Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui. Eu vou fechar o Illustrator porque a gente não vai aprofundar nada desse programa agora, especificamente. Gostaria de continuar mostrando mais dicas de sites para você baixar mockups. E aí, os próximos sites que eu vou mostrar são... tem mockup para quem tem Macintosh, tem mockup para quem tem smartphone, tem mockup para quem tem Photoshop, tá certo? Tem mockup para quem tem Illustrator, tem mockup para quem tem CorelDRAW e assim por diante, tá certo? E aí você tem aqui a dica mais dicas de sites fantásticos, tá certo? Que você pode baixar. E aí você vai clicando e aparecendo, né? QEAQL, você clica e aparece, ó, para camisas. Tem uns muito bonitos, gratuitos, tá certo? For Graphic, Free Designer Sources, Mockups Design, você aplica sobre cartão, sobre muita coisa boa também. Só que aqui já é para o caso específico de quem vai trabalhar com Photoshop, tá bom? Brickwall, Canva e assim por diante. Aí são muitos, né? E aí alguns desses eu deixei aberto aqui para você observar, tá bom? Ó, tem aqui da abóbora que você pode baixar, tem sobre uma bolsa, né? Cartões variados, ó, você pode aplicar. Como é que você faz para baixar? Você vai clicar em cima dele, tá certo? Ó, tá vendo aqui? Ele vai te dar as aplicações possíveis, tá certo? E se você gostou, o que você vai fazer? Você vai baixar, tá bom? Aí dependendo do site, você vai baixar de uma maneira diferente. E aí ele vai baixar para você sem problema nenhum, tá bom? Não tem problema. Geralmente os arquivos vêm no formato compactado, tá bom? O que é o formato compactado? É o formato WinRAR, tá certo? WinRAR. O que é o formato WinRAR? É um compactador de arquivos que eu já disse para vocês em outras ocasiões, mas não custa lembrar. O WinRAR é bom você baixar, ele serve para vários programas diferentes, né? Vários aplicativos diferentes, várias plataformas diferentes, Android, Windows e assim por diante. Você baixa e aí ele vem compactado. Como é que é o formato dele, professor? Vou mostrar para vocês aqui como é que ele vem. Ele vem desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Eu tenho dois mockups baixados aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu tenho mockup de parada de ônibus e mockup copo, tá bom? E aí junto com esses mockups aqui, eu coloquei meio misturado, mas sempre que vocês virem esse formato com a maletinha, tipo um cinto sobre livros, o WinRAR. Aqui é o arquivo do Photoshop e aqui são as montagens que eu fiz, certo? Mas vamos nos focar só nos mockups. Eu vou colocar aqui, criar uma pasta só para mockups, para usar nos trabalhos, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai jogar os seus mockups para dentro dessa pasta, do mesmo jeito que você criou outras pastas para jogar seus trabalhos, jogar os trabalhos prontos, tá certo? Ao fazer isso, o que você vai fazer? Aqui já é um mockup preciso para o Photoshop, tá certo? Você tem esse mockup de copo, tá bom? Mockup de copo, que eu baixei de um desses sites, tá certo? E aí tem vários mockups específicos, tem o copo de frente, copo de lado e assim por diante. Eu vou clicar aqui no mockup. Quando eu abrir o arquivo compactado, ele já vai mostrar todas as opções disponíveis. Eu vou clicar em um deles, eu vou clicar no 4, em .psd, que é o formato do Photoshop, tá certo? Aí ele vai abrir, tá? Automaticamente ele vem junto também o arquivo de imagem, tá bom? Ele vem com o arquivo de imagem. Vai abrir aqui, ele está carregando, ó, tá certo? Tá vendo aqui? Isso aqui é o mockup do copo. Eu não vou salvar isso aqui do Mulan, eu vou deixar esse mockup do copo, tá vendo? O que eu posso fazer? Eu posso aplicar, certo? Sobre esse copo aqui, uma imagem, uma montagem que eu fiz.
certo? E eu posso fazer com qualquer imagem, inclusive com aquela do Mulan que eu peguei, tá certo? Mas o que é que eu gostaria de fazer? Aplicar com uma imagem que eu usei, uma imagem com trabalho próprio meu, tá certo? E assim, como eu pude mostrar para vocês aqui, tá? Vem com PSD, o arquivo Photoshop, e para você ver a imagem, também já tem em JPG, a imagem bruta, né? Para trabalhar, mas esse arquivo aqui ele é editável, tá certo? E aí o que você vai fazer? Substituir as imagens, controlar as cores, tá bom? Isso é o mais importante do Photoshop, do mockup que você vai usar para Photoshop. Vocês estão vendo aqui, né? Certo? Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou na minha pasta e vou pegar a imagem que me interessa para aplicar dentro do meu mockup. A imagem que me interessa do mockup de copo é essa aqui, ó. Certo? A montagem que eu fiz. O que eu fiz? Eu botei o pôster do Homem-Aranha dentro do texto, dentro da palavra Marvel, e por trás eu botei um fundo, tá? As imagens originais eram essas aqui, ó. Certo? Só para mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Imagem original 1, imagem original 2. Esse aqui eu usei como fundo, tá certo? E como texto. Eu coloquei um pôster aqui dentro, tá certo? Ó, coloquei o pôster aqui dentro. Vou mostrar depois para vocês como é que vocês fizeram, como é que eu fiz isso, tá certo? Mesma coisa da opção de máscara. Seleciona o texto, joga a imagem dentro da área selecionada, tá? E aí o resultado ficou esse aqui, tá certo? O resultado é esse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa imagem aqui para dentro do Photoshop. É a primeira coisa que eu vou fazer. Para dentro do arquivo do mockup. Vou dar o Enter, tá aqui, certo? E aí eu vou desvisualizar essa camada só para mostrar. Ó. Tá vendo aqui, ó, como é que tá a minha arte? O que eu vou querer fazer? Colocar dentro da textura desse copo, na perspectiva desse copo. Aqui já estamos falando um pouquinho mais do Photoshop. O que eu vou fazer? Eu vou subir a minha imagem para vocês olharem as camadas aqui de baixo. Só um minutinho, vamos lá. Transição, vamos lá. Pronto, show. Aí, galera, ó, o que vocês estão vendo as camadas agora, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou desvisualizar aqui por um tempo a imagem que eu vou trabalhar da Marvel, tá bom? Tá certo? Aí o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o mockup de Photoshop. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem várias camadas diferentes. Cada camada dessa aqui é para alterar uma cor específica. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma parte do copo, é a parte de cima, azul. Aqui é outra parte, ó. A parte do texto, tá bom? Aqui é outra parte, ó. É a parte de baixo. São as cores que eu estou usando e que eles têm guardado aqui, tá certo? Para cada elemento, ou seja, cada elemento desse aqui tá separado aqui, tá? É o que a gente chama de objeto inteligente. O que é o objeto inteligente? Ele tem um comando dentro dele que, se você quiser fazer alguma alteração dentro da camada, você tem que clicar nele e fazer a alteração. Quando você faz a alteração, automaticamente ele muda aqui. É isso que é o objeto inteligente, tá certo? Eu vou clicar aqui, por exemplo, para fazer alteração numa cor, para vocês observarem. Eu vou pegar essa cor aqui, tá certo? E vou alterar, tá bom? Vou alterar, ó. Eu vou botar aqui vermelho. Pronto, ó. O que é que acontece? Quando eu fizer isso, tá certo? Tem uma aba aqui aberta, vocês estão vendo? Por que ela abriu? Porque é um objeto inteligente que eu tinha clicado aqui, ó. Eu cliquei bem aqui embaixo, né? Cap Color, aí ele abriu essa aba alternativa. O objeto inteligente é esse. Ele cria uma aba alternativa para eu isolar só a área de mudança que me interessa. E aí, quando eu fizer isso, certo? Quando eu fechar aqui, vai mudar lá a cor do copo. Vocês estão vendo que está azul aqui, né? Uma parte do copo vai mudar. Ó. É o que ele vai fazer? Ele vai perguntar se eu quero salvar alterações em cima das mudanças que eu fiz, dessa parte que está relacionada ao documento original. Aí eu digo sim, certo? Aí, ó, aí a tampa ficou vermelha, certo? Aí o que eu vou fazer? Mesma coisa em outras partes. Deixa eu colocar outra cor aqui, tá bom? Esse aqui é do grupo. Esse aqui eu não vou mexer, não. Vou pegar o outro aqui, tá certo? A abinha de baixo. Pronto. Vou mudar essa cor aqui novamente. Porque essas camadas aqui de objeto inteligente, tá? Que isola cada parte e cada comando que você vai fazer, quando você fechar aqui vai mudar lá, certo? Cada alteração que eu fizer vai alterar lá, né? Aí o que é interessante? Você mexer isoladamente nessas camadas e vendo como é que fica. Depois você pode reabrir e ver se fica interessante. Aí eu aplico novamente o comando, ó. Tá vendo, ó?
Certo? Aí o que é que eu tenho agora? Eu tenho esses três objetos inteligentes aqui. Um para Cup Color, outro para Cap Color, certo? E Project, tá certo? E aí embaixo eu tenho o Mockup, tá certo? Ó. Tem um bocado de comando aqui, tá certo? E o Background Color. Esse aqui que sobrou, ó, do Project, certo? Que eu vou clicar, é exatamente o lugar onde eu vou colocar o meu pôster, tá certo? É exatamente aqui que eu devo jogar, certo? E aí ele vai substituir, certo? Do mesmo jeito que eu mudei a cor lá nos outros, eu vou mudar esse aqui. Quando eu fizer, essa parte aqui de dentro vai ficar automaticamente alterada, tá certo? É por isso que o objeto inteligente é legal. Por quê? Porque ele tem uma função específica que quando eu isolo, quando eu aplico o comando sobre só aquela área, certo? E fecho, automaticamente o arquivo original, o arquivo anterior é modificado. Ou seja, aqui nós temos um arquivo com vários objetos inteligentes. E cada objeto inteligente que eu abro vai abrir uma aba à parte. E aí eu posso alterar essa aba. Quando eu fecho essa aba, automaticamente o arquivo que estava aberto vai entender essas alterações, certo? E todo mockup do Photoshop vem com esse conjunto de objetos inteligentes. É por isso que o mockup do Photoshop ele é dinâmico, ele é legal. Por quê? Porque você consegue fazer aplicações diversas em várias regiões diferentes do mesmo objeto. Isso aqui a gente vai aprofundar com o tempo, tá certo? Eu só quero que vocês entendam que no Photoshop também é possível fazer essa alteração. Não só nos softwares online, tá certo? Já vem como o Photoshop também tem uma série de mockups pré-prontos. Mas enfim, eu vou fazer a alteração aqui para vocês observarem. Vou pegar a imagem que eu quero, certo? Com a textura, certo? Vou colocar dentro da aba que eu quero mexer, alterar, para afetar a imagem anterior. Vocês estão vendo aqui, ó? Ficou aqui em cima, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou desvisualizar a imagem original, certo? E vou deixar só essa aqui da Marvel. O que vai acontecer? Quando eu fechar aqui, vai ficar automaticamente lá no copo. Eu vou dizer sim aqui, ó. O que ele pergunta? Ó, assim que você faz a modificação, ele pergunta, salvar as alterações do documento do Adobe Photoshop antes de fechar, aí eu digo sim. Quando eu fizer isso, ó, percebe que massa? Show de bola, né? Aí o que acontece? Eu posso, se ficou muito grande, eu posso diminuir. Eu posso diminuir aqui, ó, o tamanho, tá certo? E ao fazer isso, eu tenho como controlar a área. Eu posso botar aqui, ó, certo? E aí vai aparecer lá diminuído, certo? Vai aparecer diminuído automaticamente. O princípio é sempre o mesmo, tá certo? Aí eu vou fechar aqui para cancelar, que eu acho que deu algum tipo de bug, mas não tem problema. Enfim, isso aqui é um objeto inteligente, tá certo, gente? O objeto inteligente ele serve para quê? Para isolar alguns comandos de uma parte da arte que você fez. Eu isolo, por exemplo, uma parte da tampa, eu isolo, por exemplo, uma parte da base do copo, eu isolo o centro do copo, e aí eu consigo definir qual é a área que eu quero trabalhar, tá certo? Aqui, por exemplo, eu sei que é a parte de baixo. Aí eu posso, inclusive, substituir. Depois que eu baixo o mockup e abro o Photoshop, eu posso colocar o nome para me orientar melhor. Núcleo do copo, ó, certo? Parte de cima, certo? Professor, se eu quiser colocar outra imagem aqui, para além dessa, eu posso? Claro que eu posso, tá certo? Claro que eu posso. Eu vou lá no centro de novo e seleciono a imagem que me agrada, certo? Se eu quiser pegar só essa imagem aqui do Homem-Aranha, tá certo? Esse pôster original aqui bonito, e colocar no copo, novamente o que é que eu faço? Eu vou jogar para dentro do Photoshop, dentro só daquela região isolada, tá certo? Ó. E aí eu vou definir a área que me interessa, certo? Eu vou selecionar aqui, ó, no quadradinho de seleção, vou selecionar, ficar só com o que eu quero, tá certo? Selecionei, né? Aí o que é que eu vou fazer? Vou aumentar aqui, por exemplo, tá certo? Deixar bem grande, certo? Sem esticar muito as bordas, tá certo? Para não dar problema, tá? Vou dar Enter, tirar aqui um pouquinho do zoom para vocês verem melhor. O que é que eu estou fazendo? Para controlar, isso aqui, viu gente? Sempre lembre desse comando no Photoshop, é Ctrl T.
Esse Ctrl T, você sempre aumenta e diminui. Aumenta e diminui a imagem no Photoshop. Eu vou colocar aqui no tamanho que eu quero, tá certo? Pra vocês verem. Pronto, tá mais ou menos bom assim, tá? Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou fechar. Quando eu fechar, vai aparecer lá. Automaticamente. Qualquer imagem que eu colocar vai alterar. Olha que massa. Não é massa? Essa cor aqui pode ser alterada para combinar melhor, né? Vamos mudar essa cor. Show? Vou botar uma cor mais escura. Aí eu não é? Eu seleciono sempre o objeto inteligente. Ele vai abrir uma nova aba e vai alterando a cor, tá certo? Eu vou botando uma cor que diga mais respeito ao Homem-Aranha. Mudar a cor aqui. Botar uma cor mais escura. Pronto. Certo? Qualquer cor aqui que seja um pouco mais escura para combinar. Pronto, ó, vocês estão vendo, ó? Aí fica pronto. Você pode alterar, colocar na cor que você quiser e ainda botar um fundo que lhe agrade, tá certo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa montagem aqui da Marvel, certo? E colocar aqui no fundão, tá? E habilitar, ó. E aí, aumentar e diminuir conforme os meus interesses, tá certo? Conforme os meus interesses, certo? Eu posso fazer essa montagem aqui, ó, super bonita, tá certo? Sem problema. Depois que o objeto inteligente estiver editado, pronto, ó, olha aí que legal. Massa, né? Aí fica bem bonitão mesmo. E aí eu posso alterar, fazer as coisas que mais me interessarem, tá certo? Por enquanto, era isso que eu queria deixar claro para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Vocês podem continuar acompanhando esse conteúdo no YouTube e no Google Sala de Aula. Se houver um tempinho, eu ainda gostaria de falar sobre as questões de texto, tá certo? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.